O presidente do Cruzeiro está de volta e promete explicações para amanhã. Tudo isso e muito mais do Cruzeiro agora com Samuel Venâncio. Boa noite, Samuca. Boa noite, Léo Figueiredo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola. 6h25, confirmando o primeiro dia da greve dos jogadores do Cruzeiro. Há pouco até estive na porta da Toca da Raposa 2 para confirmar, e realmente jogadores não compareceram neste primeiro dia de paralisação. Os atletas cruzando os braços por causa de tudo que vem acontecendo, pelas promessas não cumpridas, pelos salários atrasados, sem uma posição do presidente e da diretoria, do Sérgio Santos Rodrigues, neste momento de muita dificuldade e que vai caminhando a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Pela manhã, alguns atletas até foram, por causa do departamento médico, Wellington Nem, o Flávio Volante, o próprio Marcinho, eles estiveram no CT pela manhã, depois saíram ali por volta de meio-dia e meia, e o que é rotina, porque o atleta precisa continuar o tratamento. Uma informação que a gente trouxe também e postamos nas nossas redes: o Vanderlei Luxemburgo esteve pela manhã na Toca da Raposa 2, o Santos até treinou na Toca depois da derrota de ontem pro Atlético no Brasileiro, e o Vanderlei então também compareceu. Quando a gente chegou lá na Toca por volta de 3h30 da tarde, alguns funcionários já deixando o CT, como o treinamento realmente não foi confirmado, não teve, aí os funcionários não precisaram ficar até o final do expediente, então eles deixaram o CT. Vi também o Juliano Belletti, que é auxiliar técnico fixo do Cruzeiro. Então foi este o primeiro dia de greve dos atletas na Toca da Raposa 2. A greve que foi também pro futebol sub-20, a categoria sub-20 do Cruzeiro, e a greve pode se estender pro time feminino. Uma informação antecipada também pela Itatiaia: as jogadoras pediram uma reunião para esta sexta-feira, para amanhã de sexta, para amanhã pela manhã, com a coordenadora do futebol feminino, a Bárbara Fonseca, e na pauta esta decisão, se elas vão parar ou não. O Fabrício Calazans informou há pouco, tem jogo no domingo do Campeonato Mineiro Feminino, então talvez isso pese. O Cruzeiro tá bem, tá na liderança do campeonato estadual, vem de vitória sobre o Atlético, vitória importante, e as jogadoras então estão pensando e vão conversar com a coordenadora, com a Bárbara Fonseca. Depois disso vão decidir se elas se juntam aos jogadores do profissional e aos do time sub-20 ou se continuam, mas ainda pedindo uma explicação ou uma solução para os atrasos. Pelo que eu apurei no feminino, são 2 folhas em atraso e tem alguns membros, funcionários que estão desde o ano passado, que estão até com 5 folhas vencidas. Então é uma preocupação em todo lado, na instituição inteira. Colaboradores, Toca 1, Toca 2, Campestre, Barro Preto, a sede administrativa, enfim, todo mundo precisando dos salários. E é o desafio que terá o presidente para este momento, para resolver esta situação o mais rápido possível. Ele que chegou na tarde de hoje, voltando de Portugal, alguns colegas estiveram no desembarque em Confins, e ele disse: vou falar amanhã. E até em cima disso, Léo Figueiredo e amigos aqui da turma do bate-bola, uma informação que eu apurei é a seguinte: pode acontecer na manhã desta sexta uma reunião do presidente Sérgio Santos Rodrigues com alguns empresários para tentar uma solução realmente. O Cruzeiro tem aí um processo para se transformar em sociedade anônima do futebol, o clube empresa, e já tem um processo, um estudo bem avançado, mas algumas etapas ainda precisam ser cumpridas. O torcedor vai se recordar que recentemente surgiu aquela hipótese quando o Pedro Lourenço fez aquele aporte que os salários quase ficaram em dia. Surgiu aquele assunto: vai vir um adiantamento da XP Investimentos para honrar os compromissos, mas não é simples assim de chegar a esse adiantamento. Claro que se a XP fizer esse adiantamento, ela vai querer uma garantia. A chance é gigante de conseguir vender o Cruzeiro como clube empresa? Sim,
É o que todos apontam, mas não é um processo simples. Então, colocaria esta grana agora e teria qual garantia? Uma espécie de avalista, por exemplo. Então, os empresários devem conversar com o presidente Sérgio Santos Rodrigues para tentar essa solução e colocar no papel. Léo, precisa de quanto para fechar o ano? Para a próxima temporada, o que o Cruzeiro vai precisar? É um desejo do Vanderlei continuar, mas tendo um orçamento que vai ser cumprido. 5 milhões aqui para pagar a folha inteira, todo mês vai ter. Então isso deve ser colocado em pauta para resolver a situação de uma vez, ou então, se não tiver esta ajuda, o Cruzeiro vai sofrer nesta reta final de temporada de 2020. Então vamos aguardar, repito, é uma informação que pode acontecer realmente uma reunião na manhã desta sexta. E dependendo, depois disso, o presidente pode se pronunciar ou emitir uma nota para falar sobre a situação, porque todos os atletas estão aguardando uma posição oficial do clube, Léo. Samuel Venâncio, eu confesso que eu aguardo amanhã não só um pronunciamento do presidente do Cruzeiro, mas acho que seria de bom tom que ele desse uma entrevista coletiva para responder as perguntas dos jornalistas, que são muitos questionamentos dos torcedores, para que ele explique a importância dessa ausência aqui num momento tão importante do Cruzeiro, qual o grau de importância de estar em Portugal, de palestrar em Portugal, qual o benefício que isso trouxe para o Cruzeiro, porque num dos piores momentos da história do clube, com jogadores entrando em greve, o presidente estava fora do país. Qual o benefício que isso trouxe para o clube? Seria boa uma explicação dele, né? Outra situação, se ele vai trazer uma solução. Vamos acabar com a greve, porque o dinheiro vai entrar aqui, vai pagar tanto. Eu já conversei com os jogadores, vou conversar com os jogadores. Então que o presidente se pronuncie, que ele dê essa entrevista, mas que ele traga soluções, porque os problemas todos nós já sabemos. Ou então, Alexandre Simões, que ele traga a solução até de um afastamento dele, ou que uma outra pessoa ele vai colocar junto com ele para ajudar nesse processo. O torcedor do Cruzeiro precisa de uma solução, porque se o Sérgio amanhã se pronunciar para trazer que a gestão passada arrebentou o Cruzeiro, que eram muitas dívidas, que ele não deu conta, nós todos sabemos disso. E ninguém critica o Sérgio pela gestão passada. As críticas são por essa gestão que não conseguiu montar um bom time, que não conseguiu colocar o Cruzeiro de volta na Série A e que não conseguiu pagar os salários. Então eu aguardo e com bons ouvidos, sabe, aberto, coração aberto, para uma explicação digna de o que valeu para o Cruzeiro o presidente estar ausente nesses momentos e qual a solução que ele traz para o clube para acabar com a greve, jogadores entrarem em campo e o Cruzeiro pelo menos terminar de forma digna a Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, exatamente, Léo. Um abraço, Samuel. A primeira coisa que a gente precisa dizer é o seguinte: o único serviço obrigatório que a gente tem no Brasil é o alistamento militar, né? Então ser presidente do Cruzeiro não é obrigação, é para quem quer. E o Sérgio quis. E inclusive antecipou uma eleição. Quis muito, porque o conselho queria ficar e passar para ele no início de 2021, e a questão dos 6 pontos perdidos na FIFA na última edição da Série B tem relação direta com isso. Olha, eu acho que fundamental para o Cruzeiro, tá, é que o Cruzeiro fosse passado a limpo, não em relação ao que aconteceu, e o que acontece no Cruzeiro acontece há muito tempo. Esse aparelhamento do Conselho Deliberativo, o uso do clube para fim político, para fim pessoal, isso não é uma coisa recente. Tá? Isso aí que foi feito na gestão Wagner Pires de Sá e Itair Machado, isso aí é uma prática no Cruzeiro que já vem de muito tempo. Eu acho que o que o Cruzeiro precisava nesse momento com urgência, tá, é mostrar o valor que precisa para tentar colocar o clube numa situação um pouco confortável. Olha, nós temos tanto de dívida urgente que precisa pagar semana que vem, são 300, 400 milhões. Olha, a partir de maio de 2022, nós vamos ter uma folha extra com os acordos que foram feitos com os jogadores que jogaram pra frente, de tantos milhões por mês, entendeu? O que o Cruzeiro precisa é disso, porque que está quebrado, a gente sabe. Que a situação financeira era muito difícil, a gente também sabe. Agora, existe um outro aspecto que é o mais importante, que é a questão da relação, de dar liga à gestão com o clube, com os funcionários. E o Sérgio e as pessoas da confiança dele não deram liga
com os funcionários do Cruzeiro, com o futebol, não aconteceu. Então, o que o Cruzeiro precisa nesse momento é de encontrar uma saída urgente, porque já vai para o 3º ano na Série B do Campeonato Brasileiro, e isso vai ser em 2022, e se não tiver uma ruptura do processo que a gente vem acompanhando, vai inteirar 4, 5, isso se não cair para a Série C, para a Série D, porque pode acontecer. Porque o nosso Wellington Campos está de prontidão, sempre em contato com o STJD. Trouxemos essa informação ontem. O Cruzeiro pode ser denunciado por esse atraso de salários, podendo correr o risco de perder pontos na Série B. Aí o cenário seria pior ainda. O Cruzeiro correr o risco de cair para uma Série C, porque ia perder pontos, porque está com os salários atrasados, e não tem como esconder isso, os jogadores estão de greve. Por isso, os jogadores estão em greve, perdão. Que amanhã o presidente do Cruzeiro dê uma entrevista coletiva, responda às perguntas, não se furte e de forma transparente coloque o que vai ser do Cruzeiro daqui para frente. Se ele inclusive vai dar conta de fazer isso ou se terá de ser outra pessoa.